Oi pessoal, hoje nós vamos começar o capítulo 3 da NBR 6122-2019 falando sobre termos e definições. Hoje vai ser super legal porque nós vamos começar falando sobre atrito negativo, nós vamos falar sobre ações variáveis efêmeras, bloco de coroamento. Vem comigo, vamos aprender tudo direitinho. Então é isso, pessoal. Nós vamos começar a nossa quarta aula agora sobre a NBR 6122. Realmente é percorrer toda a norma, caminhando por todos os passos, né, dessa NBR, que é específica para o projeto e execução de fundações. Então aqui nós estamos realmente dando um apoio, né, essa figurinha mostrando, né, que a ideia é a gente se apoiar um no outro para a gente aprender, crescer, entender tudo que essa norma tem para nos ensinar. E aí, hoje, dando continuidade a tudo, a gente está no capítulo 3, termos e definições, que são conceitos importantíssimos para a gente entender os capítulos que vêm pela frente, principalmente o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, todos eles, né? Os anexos, né? Que estão focados mais na execução, mas a ideia é a gente entender alguns conceitos de forma clara e objetiva para a gente caminhar mais um passo nessa caminhada tão legal de aprender tudo especificamente sobre essa norma de fundações, né? Então vamos lá. Primeiro item do capítulo 3, ele fala sobre ações variáveis efêmeras. Efêmero. Esse termo a gente vai precisar buscar no dicionário, entender um pouquinho sobre o que é efêmero, filosofar um pouquinho aqui nessa aula, para a gente entender um pouco sobre esse efêmero, para depois a gente aplicar lá na frente, que é muito importante, é um item que mudou, né? É um item que vai direto a um ponto que mudou lá em relação à NBR 6122 de 2010, tá? Então, ações variáveis efêmeras, ou transitórias, ou de curta duração. Isso é complicado para a cabeça do engenheiro, tá? É complicado. O que é curta duração? Isso tem que ser definido para nós, porque isso curta duração é o quê? É um segundo? É instantâneo? Meia hora? É uma hora? O que é isso para nós? Isso é importante, a gente precisa estudar isso aqui direito aqui para a gente entender. E eu vou contar uma historinha, porque eu não consigo ficar muito tempo sem contar uma historinha. Então, essa historinha é o seguinte, ó, pai, a menina, né? Papai, qual o significado de efêmero? Ah, efêmero, minha filha, é algo que dura pouco. Vários escritores fazem analogias com coisas muito intensas, paixões, trazem muito prazer, mas acabam logo, né? Ah, e a menina vai e fica com dúvida, né? Ô, papai, o que é então isso? Ah, entendi. É tipo paçoca? É gordo, mesmo quem é um ex-gordo, sempre faz analogia com comida, né, gente? Sempre a analogia é comida. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês aqui desse ponto? Efêmero é um termo grego que significa apenas um dia. Se eu for traduzir lá do grego, apenas um dia. A própria palavra já fala em apenas um dia. Então, refere-se realmente a algo que é passageiro, transitório, de curta duração. Então, a gente está realmente filosofando aqui e transferindo esse conceito da língua para as nossas técnicas de engenharia. E isso é muito importante para a gente entender lá na frente. Vamos comigo, tá? Todas as coisas que são efêmeras têm a característica de não durarem muito, de acabarem passando pouco tempo. Então, acaba em pouco tempo, termina em pouco tempo, né? Olha só que coisa interessante. Lá na NBR 6122 de 2010, esse conceito não existia. Ele não estava lá. Esse item, ele entrou agora na norma de 2019. E ele fala o seguinte, lá na norma, tá? Ações variáveis especiais que atuam por curtos intervalos de tempo, ou a definição, duração máxima de um dia, e com baixa frequência de ocorrência, menos de 3 dias por semana. Ou seja, conceitualmente, vem do grego, duração máxima de um dia, e terminologicamente vem conceitualmente falando, que é menos de 3 dias por semana. Isso é um conceito, nós precisamos de número. O engenheiro precisa de número para definir as coisas. E esses números são muito importantes para nós. Então, máxima de um dia, menos de 3 dias por semana. Então, esse é o caso típico de quem? Do vento.
que teve sua consideração de ação nas fundações alterada para estruturas altas, conforme nós vamos ver no item 632. Então, assim, ó, típico do vento. Vento, gente, pensa comigo. Isso é muito importante a gente pensar no vento atuando nas nossas estruturas. Seja ela um prédio, seja ela uma torre, uma ponte, estaiada, como que for. Esse vento vem, aciona a estrutura absorve aquele carregamento, transfere para a nossa fundação. E esse carregamento, ele por mais demorado que seja, a nossa norma está entrando num conceito de efêmero, transitório, curta duração, a esses carregamentos que duram no máximo um dia e no máximo 3 vezes por semana acontecem. Tá? Aqui eu estou mostrando aqui figuras interessantes, é importante a gente evoluir. Eu falei isso na última aula. Hoje nós temos softwares que nos dão informações mais precisas. Evidentemente, gente, lembra do conceito que eu falei. Não somos estações de tratamento de esgoto. Se eu entrar cocô, vai sair cocô. Então, assim, preste atenção. Softwares são ótimos? São. Precisam ser desenvolvidos? Sim. Estamos num outro tempo. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com feeling e sentimento. O dado de saída. Analisar a saída e ver isso aqui é coerente com o meu problema? Está coerente com o que eu esperava do meu problema? Então, a gente precisa ter realmente a experiência de analisar os dados. Olha que interessante eu mostrar aqui uma torre de linha de transmissão, esses ventos de alta intensidade que estão sendo estudados, né? Mudando um pouco as normas que a gente tem por aí, né? Mas olha que interessante, a torre, ela abraçou o chão, né? Ela fez assim, um comprimento até meio que japonês aqui no chão com vento, né? Evidentemente, as fundações foram solicitadas com carregamentos de tração, de compressão, e o vento ele é uma ação variável efêmera que precisa ser analisada com critério e cuidado, e nós vamos ter algumas características que foi até um ponto de, vamos falar assim, de discussão mais acirrada na última revisão da norma, e vocês vão entender por quê mais para frente, nos capítulos posteriores, né? Aqui mostra um estudo de vento, né, numa estrutura alta, né, mostrando aqui um estudo até em elementos finitos, mostrando essa ação, né, essa ação do vento, que também vai de encontro àquilo que a gente falou na aula passada, né? A gente, às vezes, a gente não tem um feeling na hora que está fazendo uma análise estrutural, o feeling do que realmente esses carregamentos eles atuando na estrutura podem ocasionar nas nossas fundações. A gente precisa, porque às vezes a gente faz uma análise estrutural com as setinhas, né? A gente simplesmente coloca um carregamento cheio de setinhas aqui, analisa, coloca, pega o resultado, vira uma ratazana treinada com a barriga cheia de pus, né? Mas não podemos ser essa ratazana treinada de laboratório, né? Nós precisamos ser seres pensantes, seres que olham, analisam, criticam e chegam a conclusões plausíveis, né? Isso aí. Item 3.2, atrito negativo, né? Poxa vida, parece até que é uma coisa assim, um pleonasmo, né? Se a gente for lá na língua portuguesa falar que o atrito é negativo, né? Os atritos são coisas negativas, né? Mas aqui em engenharia de fundações, atrito normalmente é uma resistência da minha fundação. Normalmente, estacas, tubulões, eles têm uma resistência natural ao atrito lateral, né, que dão resistência. Nós vamos aprender isso mais para frente, né? O que é esse atrito lateral? Que é literalmente, né, aquilo que segura lateralmente a minha fundação. Segura um termo não tão técnico, mas para a gente entender os conceitos aqui. O atrito negativo, se eu estou falando que ele é negativo, ele tem 2 sentidos. Ele é negativo no sentido de estar contra um sentido positivo, e ele também é negativo no sentido de estar afetando negativamente o meu sistema. Então, atrito lateral que solicita estacas ou tubulões, quando o recalque do solo adjacente é maior do que o recalque do elemento de fundação. Aí, gente, é fundamental nós percebermos que geotecnia de fundações, ela envolve realmente estrutura,
a estrutura da fundação, o elemento fundação e o solo que o circunda. Lembra do conceito do que é fundação da segunda aula? Isso é importantíssimo realmente. Porque se o recalque adjacente à minha fundação ele for maior do que o recalque da minha fundação, o que acontece? Esse recalque do solo vai forçar, vai atritar o meu elemento de fundação no sentido de aumentar o carregamento do meu elemento de fundação. E como é que se chama esse aumento de carregamento? Atrito negativo. Né? Então, isso é muito importante para nós. Esse fenômeno ocorre no caso do solo estar em processo de adensamento. E aí, gente, é o contraponto. Eu preciso ser forte na teoria. Preciso entender a teoria para ser um cara bom da prática. Eu não posso ser só bom da teoria, que eu sou cego de um olho. Só bom da prática, eu sou cego do outro olho. Ser conhecedor da teoria e da prática, eu vou ser caolho, se eu não fizer realmente essa interconexão dos assuntos. Então, o que é essa história do adensamento? É um ensaio de adensamento. Lembra das referências normativas? Nós precisamos entender o que é adensamento. Eu preciso entender o comportamento geotécnico do meu solo para eu entender se aquela minha fundação está sujeita a esse atrito negativo. Isso é importante para nós. Isso é muito importante para nós. Então, esse fenômeno ocorre no caso do solo o quê? Estar em processo de adensamento provocado por quê? Pelo seu peso próprio, por sobrecargas lançadas na superfície. Isso também é importante para nós, porque eu posso forçar, acelerar esse processo dependendo da sobrecarga que eu lanço na superfície, se essa sobrecarga é momentânea, se ela é para sempre, isso tudo eu preciso analisar. Rebaixamento do lençol freático, eu preciso entender qual que é esse processo de rebaixamento do lençol freático, que eu executo ele ou temporariamente ou para sempre. Eu preciso entender qual que é a influência disso na minha fundação, né? Amolgamento da camada mole compressível decorrente de execução de estaqueamento, eu preciso entender isso também. E outras coisas. Então, isso mais para frente nós vamos aplicar na hora de executando estacas. Então, na hora de executar estacas, eu preciso estar realmente entendendo o que está acontecendo. Então, é importante eu ter conceitos fortes para aplicar na prática e ter esse conhecimento, né? Aqui, né, vamos falar assim, vamos colocar o docinho na nossa boca aqui só para entender o conceito, por enquanto a gente está expondo conceitos, depois nós vamos aplicar, né? Então, por exemplo, você tem lá, né, a geometria da estaca, né, o comprimento L, as sobrecargas no terreno, a carga aplicada, né? Essa resistência de atrito. Então, o que a gente está falando? A gente tem um ponto neutro aqui, né? Esse ponto neutro é o ponto da distribuição da movimentação do solo com a profundidade, né? Eu posso ter aqui para cima um solo compressível, aqui embaixo o solo que a gente chama de solo competente, a camada resistente, né? E eu estou comparando aqui nesse gráfico, né? Esse gráfico de recalque por profundidade, o recalque da estaca e o recalque do solo. Então, você perceba que quando o recalque do solo for maior do que o recalque da estaca, eu tenho necessariamente um atrito negativo acontecendo. Puxa vida, Cristian, daqui para baixo o recalque do solo passa a ser menor, o solo passa a ser mais competente, vamos falar assim, né? Resistente, o recalque do solo passa a ser menor do que o recalque da estaca. Com isso, o que acontece? A movimentação cessa de atrito negativo. Então, eu preciso entender de recalque. Eu preciso entender desse cálculo de recalque. Recalque tanto da estrutura da estaca, o recalque da estaca em si, como o recalque do solo adjacente à minha estaca, para fazer essa comparação e definir exatamente essa nossa história de recalque de atrito negativo, né? Essa outra figura mostra aqui, ó, eu criando um aterro por sobre a minha camada e esse aterro provocando literalmente uma sobrecarga. Essa sobrecarga precisa ser analisada, porque se esse solo é compressível, né, esse meu gama-H referente a essa sobrecarga que ela vai provocar literalmente atritos negativos
e podem ser e devem ser avaliados, né? Isso aqui é uma estaca cravada em solo mole, abaixo do aterro. Vamos evoluir. Isso é conceito. Falamos lá do 3.1 dos carregamentos efêmeros, cargas efêmeras, falamos aqui do atrito negativo, e agora o 3.3 bloco. A gente confunde isso muito. A gente caminha para muita confusão com essa história do bloco, né? O bloco, lá no 2010, por que a gente confunde? A gente confunde bloco com bloco de coroamento, que vai vir em seguida. O bloco, ele, lá em 2010, era definido o seguinte, ó, elemento de fundação superficial de concreto, ele definia e parava em concreto. Por algum motivo, ele parou isso em concreto. Dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo concreto sem necessidade de armadura. Fato. O que é o bloco? O bloco é uma estrutura de fundação direta que tem uma altura tal, que isso é calculado, nós vamos ver isso em situações mais para frente, é calculado para ter uma altura que faça com que aquele elemento estrutural absorva as tensões de tração sem necessidade de eu armar o elemento estrutural. Na nova norma, agora em 2019, ela vem e acrescentou, né? Concreto, ó, elemento de fundação rasa, beleza, de concreto ou outros materiais, tal como alvenaria ou pedras, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo material sem necessidade de armadura. Gente, por que isso aqui foi introduzido? Né? Como se a gente está voltando ao passado, né? Fundação de pedra, fundação de alvenaria. Isso é importante, gente. Existem muitas edificações antigas que usavam esse tipo de fundação. E hoje em dia, quando você vai trabalhar... Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, pertinho de mim, Ouro Preto, Diamantina, são cidades históricas que existem muitas edificações que estão executadas sobre fundações nesse sentido, de blocos antigos de pedra. Então, isso é importante a gente entender. Entender até mesmo porque se eu precisar atuar, né, num reforço, numa análise de fundações desse tipo, de edificações antigas, eu preciso entender qual que é o comportamento disso. Então foi o que a gente falou, tá vendo? Ele vai ter uma altura que vai ser calculada, né? Ela pode ser escalonada, essa altura, igual esse bloco escalonado aqui, né? E ele vai ter uma altura suficiente para absorver as tensões de tração sem necessidade de eu armar, né? Estou aqui mostrando aqui com um concreto que pode ser ciclópico, pode ser concreto normal, pode ser pedra, pode ser alvenaria, né? Aqui eu estou te mostrando aqui, ó, de pedra, de tijolo, alvenaria, né? E concreto ciclópico. Essas fundações, elas existem, elas podem ser verificadas na prática e é importante a gente saber os conceitos de como que isso aqui funciona. Até mesmo, igual eu falei, se eu ficar diante desse problema, eu preciso entender qual que é o comportamento disso. Para a gente fechar essa aula de hoje, bloco de coroamento, né? Ó, ele não constava na norma de 2010. Que é isso, Cris? Não constava? Não constava, não estava lá. Aí que confundia a boca do balão mesmo, né? Confundia tudo. Tinha um bloco e não tinha um bloco de coroamento. Então a pessoa olhava para aquilo e não entendia, lia e não entendia. Tá? E isso me deixa muito entusiasmado de aparecer na de 2019, porque mostra claramente a treta, né? Lembra da treta? Geotecnia e estruturas? Né? A fundação não tem nada a ver com estrutura. Nós paramos aqui, daqui para frente é o outro lá. Né? Mas o comportamento é de interação. É uma interação. Bloco estrutural que transfere a carga dos pilares para os elementos de fundação profunda. Então, o que acontece? Essa carga vem da estrutura, ela é transferida para um bloco que tem que ser rígido o suficiente para transmitir esse carregamento para as estacas ou tubulões. Então, esse bloco de coroamento é um bloco que coroa as estacas ou tubulões, transferindo essa carga de forma a garantir que essa carga é transferida. Esse bloco precisa ser calculado, nós vamos aprender mais para frente, precisa ser calculado para me garantir qual é para garantir essa transferência de carga para as estacas, né? Então, esses blocos de coroamento, eles podem estar intertravados com cintas, né? Nós vamos conversar isso para frente, quantas estacas que eu uso. Nós vamos falar mais para frente na próxima aula sobre o efeito de grupo dessas estacas,
essa história de distância 2,5D do diâmetro, né? 3 vezes o diâmetro. Que história que é essa, né? Esse número mágico, como é que é essa história para nós, né? Então, na próxima aula, nós vamos começar falando sobre estaca-broca. Então, eu agradeço a vocês pela essa oportunidade que eu estou tendo de poder bater um papo com vocês, falar sobre fundações e discutir sobre fundações, passar pela norma, tintim por tintim, falando de item a item da norma. Estou muito entusiasmado. Eu peço para vocês compartilharem essas aulas com seus amigos, colegas de profissão, estudantes, já formados, experientes, seniores, qualquer tipo de profissional. É importante a gente caminhar junto. A ideia nossa é a gente divulgar o conhecimento, tintim por tintim, entender item a item, discutir, ampliar a discussão e evoluir. Um abraço para vocês e muito obrigado. Acabamos de terminar essa aula 4, estamos caminhando no capítulo 3. Na próxima aula vamos dar continuidade aos ensinamentos desse capítulo 3. Eu convido a vocês para convocarem os seus colegas engenheiros para acompanharem no nosso canal esses ensinamentos sobre a NBR 6122. Dê o seu like, confirme a sua inscrição e vamos para a próxima aula. Lembrando, todas as quartas e sábados temos novos vídeos com novos ensinamentos da NBR 6122 2019. Um abraço!